Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e o nosso episódio de hoje é: não consigo eliminar gordura porque estou na menopausa. Agora me diz aí, mulher, quantas vezes você já falou isso, para si mesma? Que não consegue emagrecer porque está na menopausa ou porque acabou de entrar na menopausa? Ou quantas vezes você escutou aquela colega lá falando: menina do céu, depois que eu entrei na menopausa, eu nunca mais consegui emagrecer. Eu fui ganhando peso, mas é por causa da menopausa. Bom, se você quer descobrir se isso é mito ou verdade, fica comigo e assiste esse vídeo até o fim. Mulher, o negócio é o seguinte: nesse período de menopausa é sim um período muito delicado na vida da mulher. Por quê? Porque existe uma queda, uma diminuição, na produção do hormônio chamado estrogênio, que é um hormônio muito importante na vida aí de todas as mulheres, tá? E com a queda na produção desse hormônio, pode sim favorecer um acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, tá? Porém, presta bem atenção nisso que eu vou falar aqui para você agora. Esse aumento de peso, que seria justificável pela queda na produção desse hormônio, é muito pequeno, tá? Não justifica ganho de 5, 10, 15, 20 quilos de maneira nenhuma, tá? O normal é você ganhar pouco peso. Na verdade, o normal é você ter um acúmulo maior nessa região abdominal, que é aquela região que mais incomoda, as mulheres. Então, assim, às vezes você via que antes você tinha aquela barriguinha mais chapadinha, aquela barriguinha mais lisinha. Agora você vê que tem uma leve pochetinha ali, uma leve gordurinha que antes não tinha. Nessa região do ladinho, que é a região dos flancos também, tá? Mas esse aumento de gordura é pequeno, tá? Esse aumento exagerado do ganho de peso não é justificável pela menopausa, tá? Eu vou ler para você aqui agora uma pesquisa muito bacana que foi feita pela Sociedade Norte-Americana de Menopausa, tá? O que rolou nessa pesquisa aí? Os cientistas lá, os pesquisadores, eles mostraram que mais de 75% das mulheres entre 50 e 65 anos tiveram mudanças desfavoráveis no estilo de vida, principalmente relacionado à alimentação e atividade física. Aí você vai me perguntar: Carol, mas tá, o que essa pesquisa, quer dizer? Quer dizer que eles fizeram, pesquisaram através dessas mulheres e chegaram à conclusão que essas mulheres entre 50 e 65 anos, que é bem nesse período da menopausa, elas têm uma mudança muito drástica e desfavorável ao estilo de vida, ou seja, elas passam a descuidar da alimentação e ficar mais sedentárias, tá? Então, em resumo, o que esse estudo quer nos dizer? Que o aumento excessivo do ganho de peso das mulheres não está associado à menopausa, e sim à mudança do estilo de vida. Ou seja, essas mulheres que antes eram muito ativas, que se movimentavam, que não eram sedentárias, que cuidavam mais da alimentação, elas nessa faixa etária, é uma faixa etária que elas tendem, que tem uma tendência maior a mudar, a mudar esses hábitos saudáveis, a mudar esse estilo de vida e se tornarem mais sedentárias. Por isso que elas acumulam, mais peso. Por isso que elas começam a engordar, Por isso que ganha 5, 10, 15 quilos, certo? Então, mulher, esquece essa história, tá? Que você não consegue emagrecer por causa da menopausa, ou que você ganhou um peso absurdo e muito grande nesse período, tá? Foi o que eu falei. Um ganho de peso pequeno, um acúmulo de gordura um pouquinho maior em algumas regiões que antes você não tinha, é sim normal, tá? Justamente por causa da diminuição da produção desse hormônio. Mas isso não justifica ganhos de pesos muito grandes, tá? E isso está comprovado cientificamente. Ou seja, quando você entra no período da menopausa, é possível emagrecer sim, tá? Só que o que você precisa?
mudar o seu estilo, né? Mudar o seu estilo de vida, mudar os seus hábitos para melhor e não para pior, tá? Essa pesquisa diz que nessa idade, né, entre 50 e 65 anos, existe uma probabilidade maior das mulheres se tornarem mais sedentárias e descuidarem da alimentação, tá? Então, o que você precisa fazer nesse momento? Entrou na menopausa, primeira coisa que você precisa fazer, quebra essa objeção na sua cabeça que você não emagrece porque está na menopausa, porque é possível sim, certo? Eu acabei de te provar aqui com uma pesquisa científica norte-americana de que o ganho de peso, né, ou a dificuldade para as mulheres emagrecerem nesse período não está associado à menopausa, não está associado, né, à diminuição da produção de estrogênio, e sim aos hábitos de vida, a mudança do hábito de vida dessas mulheres que antes eram mais saudáveis, eram mais ativas e agora não são, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que eu quero que você faça aqui agora, se você está na menopausa, é quebrar essa objeção, tá? Bom, antes de eu continuar esse vídeo e te dar a próxima dica, eu já vou pedir para você, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora, tá bom? Se inscreva no canal, já deixe seu like, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e, claro, ative o sininho lá para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Todas as segundas-feiras nós temos vídeos novos do projeto Comer, Rezar e Não Engordar, tá? Mas todos os dias tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então fiquem ligados, ative lá o sininho, as notificações, para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E outra coisa também muito importante, se você quer conferir mais dicas, se você quer emagrecer de uma forma saudável, duradoura, se você quer aprender a emagrecer mesmo, né, durante a menopausa, me siga no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui disponível para vocês, porque lá também tem dicas diárias extremamente valiosas que você pode aplicar na sua vida e começar a emagrecer independente de qual período da sua vida você estiver, tá certo? E claro, não deixe de compartilhar ali também com as suas amigas e familiares que você sabe, né, que tá tentando emagrecer e não está conseguindo, tá bom? Bom, então, voltando lá, mulher, primeira coisa que você precisa fazer é quebrar essa objeção, tá? Porque quando você coloca esse bloqueio de eu não consigo emagrecer porque eu estou na menopausa, você já condiciona, né? Você já fica condicionado de eu não consigo, tá? Eu já te mostrei aqui, né, de acordo com essa pesquisa, que é possível sim emagrecer, que não é a menopausa que é a causa, né, do ganho de peso excessivo das mulheres, e sim os hábitos de vida, tá? Então, quebra essa objeção agora na sua cabeça e afirme lá para si mesma que sim, você pode e você consegue. Outra coisa muito importante, se você, mulher, ainda não está na menopausa, a minha dica para você é: comece a cultivar bons hábitos desde agora, tá? Não deixe para fazer essa mudança apenas quando você, né, entrar na menopausa, e daí você já tá cultivando esses hábitos ruins, aí você já ganhou muito peso, certo? Então comece a cultivar bons hábitos agora, tá? Comece a se movimentar mais, não fique, né, não seja muito sedentária, pratique uma atividade física, seja ela qualquer, né, aquela que você se identifique mais, aquela que você goste mais. O importante é você se movimentar, para que quando você chegue nesse período mais delicado, que você já sabe que tem essa, né, essa queda na produção desse hormônio, você, né, consiga, né, passar por isso de uma maneira mais leve, né, para que você não tenha esse ganho, nem que seja pequeno, né, porque quem se alimenta bem e quem se movimenta, pratica atividade física, não vai ter ganho de peso nenhum, mesmo, né, com a queda desse hormônio, é possível você se manter num peso legal, num corpo legal, né, se você tiver uma alimentação legal, né, estiver se alimentando bem, praticando atividade física e dormindo com qualidade, tá certo? Então, se você não está nesse período de menopausa, agora é hora de você começar a cultivar esses bons hábitos, tá bom? Para que a hora que você chegue nesse período mais delicado, porque a gente sabe, né, que a menopausa, ela causa alguns desconfortos, né? Sintomas que não são legais, né?
sintomas que incomodam. Muitas mulheres têm problemas do sono nesse período, elas não têm insônia, não conseguem dormir, tem aqueles fogachos, né, que a gente chama, que são aquele calorão, elas acabam sofrendo muito com esse período. Então, para que você passe por isso de uma forma mais leve, comece a cultivar bons hábitos desde antes, tá certo? Aí você vai me perguntar, tá, Carol, beleza, eu já tô na menopausa, eu já ganhei peso, né? Eu tô lá sedentária, tô me alimentando mal, ganhei muito peso. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Eu consigo emagrecer mesmo estando na menopausa? O que eu preciso fazer? A minha resposta é sim. Você consegue completamente emagrecer mesmo estando na menopausa, tá? E o que você precisa fazer nesse momento, tá? Quais as dicas que eu vou te dar para você começar a aplicar agora aí na sua vida, né? E já começar a perder peso. Primeiro de tudo, né? Falando da sua alimentação, comece a consumir melhores fontes de carboidratos, tá? Ao invés de você consumir lá aqueles carboidratos refinados, que são à base de farinha branca, troque pelos carboidratos integrais, tá? Comece a consumir mais produtos integrais. Por quê? Porque os produtos integrais, eles dão mais saciedade, tá? Por exemplo, substituir lá o pãozinho branco pelo integral, substituir lá o arroz branco pelo integral, incluir uma fonte de fibras na sua alimentação, uma linhaça, uma chia, uma aveia. Por quê? Né? Você vai me perguntar, por quê, Carol? Porque o integral emagrece e o branco engorda? Não tem nada a ver com isso, tá? Por que a gente sempre prefere incluir os integrais na alimentação, né, das pessoas em geral que querem emagrecer? Por causa da quantidade de fibra. Ou seja, as fibras, elas geram mais saciedade. Então, quando você come, né, um alimento integral, rico em fibras, ou adiciona uma fibra na tua alimentação, você fica saciada por mais tempo. Consequentemente, você não abre brecha para ficar beliscando ali todo o tempo. Entendeu? Primeira coisa. Segunda dica muito importante, tente deixar a sua alimentação o mais natural possível, tá? Porque se tem uma coisa que incomoda muito a mulherada, principalmente nesse período, né, de menopausa, que já tem essa alteração hormonal, é que elas se sentem muito inchadas. Mas por quê? Isso é por causa da alimentação, tá? Alimentação muito rica em produtos industrializados, processados, ultraprocessados. Isso causa, né, isso faz com que a mulher fique muito mais inchada. Por quê? Porque esses produtos, eles são muito ricos em quê? Em sódio, em corantes, em várias substâncias ali que não são legais para o nosso organismo. Então, você come, você tem a tendência de ficar mais retida, tá bom? Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Isso eu falo para todas as pessoas em qualquer idade, mas principalmente na menopausa, que é um período tão delicado, é muito importante que você consuma os alimentos o mais naturais possíveis. Quais alimentos? Os que são mais próximos da natureza. Frutas, legumes, vegetais, boas fontes de proteína e deixar esses alimentos muito industrializados de lado, tá? Que são muito ricos em sódio. Principalmente também, uma coisa muito interessante é que esses alimentos que são muito ricos em sódio, se você consumir em excesso, você pode ter uma predisposição muito maior a ter hipertensão, que é aquela famosa pressão alta, né? Então você pensa, você já tá na menopausa, você já está entrando, né, numa melhor idade, né, dependendo da mulher, então você já tem uma predisposição, né, se você tem uma alimentação muito errada, a chance de você ficar hipertensa lá, que você ter uma pressão alta, um diabetes, é muito grande, tá certo? Então você cuidar com os alimentos que você consome, reduzir a quantidade desses alimentos que são muito ricos em sódio, tá? Esses temperos prontos que vocês usam, né, a maioria das mulheres usa para preparar, para fazer preparações, né? Temperos prontos, aqueles que são caldos, que tem sabor lá, que são temperos prontos à base de sal e cebola e tem mais lá um caminhão de sódio. Evite o consumo desses temperos, substitua pelos temperos naturais. Ai, Carol, quais temperos? Salsinha, cebolinha, cebola, alho, esses temperinhos como curry, açafrão, manjericão, manjerona, são todos temperos que são naturais, que vão deixar a sua comida super saborosa e que não vão ter adição
né, desses componentes que não são bons aí, não são bons para nenhuma etapa da nossa vida, né? Muito menos para esse período de menopausa, tá bom? Já puxando um gancho aí, falando de retenção, outra coisa que é muito importante para, né, nesse período, para não te deixar inchada desse jeito, retida dessa maneira, é aumentar a tua ingestão de água. Né? Muitas pessoas falam, ai, Carol, eu não vou tomar muita água porque daí eu vou ficar mais inchada. Não, gente, pelo contrário. Quanto mais água vocês tomarem, quanto mais água você ingerir, menos retida você vai ficar, tá? E a água também é muito importante porque, como eu falei ali que é legal a gente aumentar a nossa ingestão de fibras nesse período, para você ficar mais saciado e tudo mais, você precisa ingerir água para que seu intestino funcione, porque as fibras são muito importantes, né, claro, para saciedade e para melhorar o trânsito intestinal, mas não adianta nada você comer um monte de fibra e não tomar água, porque é a água que vai fazer com que seu intestino trabalhe de uma maneira mais efetiva. Tá? Nesse período de menopausa também é muito frequente, né? Algumas mulheres sentem que o intestino fica mais preguiçoso. Então, aí é hora do quê? Aumentar a ingestão de fibras e aumentar a ingestão de água. Fora que a água, né, gente, ela é fundamental para tudo. Para pele, né, funcionamento do intestino, para todo o funcionamento do nosso corpo, tá certo? Então, ingestão de água é muito importante. Outra dica valiosa, cuide do seu sono. Eu sei que tem mulheres que sofrem com insônia nesse período de menopausa, mas cuida do seu sono, né? Eu vou dar algumas dicas aqui agora para vocês, que vocês podem fazer, são dicas simples, que é um processo que se chama higienização do sono, que isso favorece, né? Favorece a indução do sono, favorece a produção do hormônio do sono. E isso é fundamental, gente. O sono, ele é, assim, imprescindível, né? Ter um sono de qualidade é imprescindível para o processo de emagrecimento, principalmente nesse período. Então, você tomar lá chazinhos calmantes antes de dormir, como camomila, capim-limão, erva cidreira, tá? Aí 1 horinha antes de você dormir, de você deitar, já vai dando uma desacelerada, faz um chazinho calmante, esses chás, eles ajudam a dar uma desacelerada, tá bom? Já deixem a temperatura do ambiente mais arejada, porque a nossa temperatura corporal, quando ela tende a ficar mais baixa, induz o sono, melhora, né, essa produção do hormônio do sono, tá certo? E a luminosidade, né, gente? Tentem evitar ficar com o celular, com luzes muito fortes, porque essas luzes, elas deixam o nosso cérebro em alerta, né? E nesse momento a gente tem que fazer coisas que acalmem, que não nos deixem em alerta, em atenção. Então, deixa o celular de lado, deixa as luzes mais baixas, né? Se possível, deixa até apagada. Ou então leia um livro. O livro é bom para você também ir pegando no sono, tá certo? Essas são dicas simples que, se você aplicar no seu dia a dia, podem te ajudar a induzir o seu sono para que você possa dormir com qualidade e não ter ganho de peso nesse período, tá? E até favorecer o seu emagrecimento, tá certo? Outra dica, assim, que é extremamente importante: consumir fontes de proteína, tá? Se possível, em todas as refeições. Aí você vai me perguntar, por que, Carol? Primeiro, proteína, né? A proteína, ela tem um poder de saciedade muito grande, tá? Muito maior do que os carboidratos. Então, quando você associa uma boa fonte de carboidrato com uma boa fonte de proteína magra, fica o combo perfeito, tá certo? Então, nesse período, o que a gente quer? A gente quer, né, ficar saciado o mais tempo possível, para que não abra brecha para você ficar beliscando lá todo o tempo, tá certo? E além do poder de saciedade, a proteína, ela precisa de mais esforço do nosso corpo para ser metabolizada. Ou seja, quando você faz várias refeições proteicas ali durante o dia, o nosso corpo está sempre trabalhando, tá? Isso favorece, né, o gasto calórico, e isso faz com que o nosso metabolismo de repouso trabalhe de uma forma mais efetiva, tá certo? Isso não significa que você tenha que comer só proteína, tá? Eu tô falando unir uma boa fonte lá de carboidrato, por exemplo, um pãozinho integral com ovos,
sei lá, sempre incluir uma proteína boa na hora do almoço, arroz, feijão, frango, ou arroz, feijão, uma carne moída, macarrão, carne moída, certo? Então, sempre associar uma fonte de proteína, se possível, em todas as refeições, tá? Para te manter saciada e para, né, que force o nosso metabolismo a trabalhar de uma forma mais eficiente, porque isso também é um mito, né, que muitas mulheres elas reforçam, né? É uma grande objeção que elas têm na cabeça. E depois que eu fiquei, né, depois que eu entrei lá na casa dos 30, 40, o meu metabolismo parou de funcionar. Isso também não existe. Eu até fiz um vídeo aqui, ó, eu vou deixar aqui para vocês. Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre questão de metabolismo lento e tal. Confere lá que você vai gostar. Eu vou explicar bem certinho como é que funciona essa questão de metabolismo, tá? Se o metabolismo fica lento, se não fica, confere lá que você vai gostar, tá bom? Então é exatamente isso, tá certo? Isso favorece, né, para que o nosso metabolismo trabalhe de uma maneira mais eficiente. E claro, que você fique mais saciado e não abre brecha para ficar beliscando o tempo todo, tá bom? E a última coisa muito importante é o quê? Atividade física, tá? Ali a pesquisa diz, é bem clara, que as mulheres que ficam, né, nessa faixa etária tendem a ficar mais sedentárias. Então, o que você precisa fazer? Se movimentar. Tá bom? Fazer atividade física que você mais goste. Carol, eu preciso necessariamente ir à academia? Não! Faz atividade física que você consegue. Faz a que você gosta. Se você não gosta de academia, tá tudo bem. Caminha na rua, caminha no parque, anda de bicicleta. O importante é se movimentar. Tá bom? O importante é não ficar parada. Para quê? Porque quanto mais atividade física você faz, mais você estimula o seu metabolismo de repouso a trabalhar. E outra coisa muito importante nesse período, né, quando a mulher vai entrando nessa idade, é comum ter uma perda muito grande de massa magra, né, de massa muscular, de musculatura. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa incentivar o nosso corpo a produzir massa magra, porque quanto mais massa magra você tem, melhor o seu metabolismo de repouso vai trabalhar. E como que você faz isso? Praticando atividade física e melhorando o aporte proteico, né? Então, foi o que eu falei. Consumir proteína aí, se possível, em todas as refeições e aliada, né? Você já vai aumentar seu aporte proteico e aliada à atividade física, com certeza o seu ganho de massa vai acontecer, tá bom? Consequentemente, seu metabolismo de repouso vai trabalhar mais, sua composição corporal vai melhorar, tá? E é isso que a gente quer principalmente nesse momento, tá bom? Então, anota essas dicas, tá bom? Todas as que eu dei aqui. Se você tá no período de menopausa, é hora de você, né, anotar tudo isso, partir para ação, começar a aplicar aí na sua vida, tá? Eu quero que você aplique, eu quero que você tenha resultados, né? Eu não quero que esse momento seja um momento mais delicado ainda do que já é, né? Porque quando você fica acima do peso, aí vem questões emocionais, né? Você acaba não ficando de bem consigo mesma. E eu quero que você passe por esse momento da maneira mais leve, né? E que te cause menos, né? Menos prejuízos, que te cause menos sintomas, tá bom? Então, tira essa objeção da cabeça, tá? Já te mostrei aqui que é possível sim você emagrecer, mesmo estando na menopausa, né? Mesmo entrando na melhor idade, isso, né, não vai impedir o seu emagrecimento. E siga essas dicas aqui, anote elas, coloque elas em prática, tá? Para que realmente você tenha sucesso. Porque é o que eu sempre falo. Eu tô aqui, né? Passo o conhecimento para vocês, mas vocês precisam partir para ação, né? Precisa ser aplicado, porque, né, o resultado ele só vem mediante a ação. Então você aprende, aplica e o resultado vem, tá bom? Então aplica tudo lá, aplica tudo lá, segue esse passo a passo, né? Coloca em prática todas essas dicas e depois eu quero que você venha aqui, deixe nos comentários dos vídeos, né? Porque eu quero saber como foi a sua experiência e como isso ajudou aí no seu processo de emagrecimento, mesmo estando nesse período de menopausa, tá certo? Então, um beijo e até a próxima!